A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu vou trazer para vocês o relato de uma experiência, de mais uma experiência sobrenatural que eu tive. Eu sei que foi sobrenatural porque fui eu que vivi, Então não foi algo da carne, Foi algo sobrenatural, foi algo espiritual que me aconteceu. O ano era 2023. Meados de outubro para novembro de 2023. Meu filho estudava em uma escola e ele tinha feito novas amizades nessa escola. E eu estava percebendo no olhar do meu filho, adolescente, que ele estava com um olhar diferente dentro de casa. Era um olhar que não era o olhar do meu filho, aquele olhar... toda mãe conhece seu filho, Então, no primeiro sinal, a mãe já sabe que o filho, ele tá diferente, Se é uma mãe que convive com o filho diariamente e tem uma relação, de intimidade com seu filho, conversa, tá sempre ali com ele, então a mãe conhece o filho, o olhar, a fala. E eu tava percebendo no olhar dele que ele não tava igual como ele era antes, E não foi questão de idade, Assim, de dizer que ele mudou porque ele cresceu um pouco e mudou. Não, foi questão, assim, de dias. Houve uma mudança brusca no olhar. E aí eu comecei, durante as minhas orações, pedir a Deus que me mostrasse o que é que estava acontecendo com ele, que eu estava percebendo aquele olhar dele. E numa das noites que eu acordei, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me acordou para eu estar orando por ele, o Espírito Santo de Deus me alertou que ele tinha feito uma amizade com alguém na escola e que essa amizade estava afetando ele, Afetando ele. Porque ele estava ali convivendo com pessoas, diferentes, criações diferentes, fé diferente também. E o que acontece? Ele começou a fazer uns desenhos, esses desenhos que ele não fazia em casa, uns desenhos, e eu comecei a observar aqueles desenhos que ele estava fazendo em casa. Vários desenhos, Ele começou a desenhar, assim, de uma hora para outra, muitos desenhos, aqueles desenhos, assim, que quando eu olhava, meu Deus, que é isso, esses desenhos? E comecei a me preocupar com aquilo, com aqueles desenhos. E aí, durante algumas das orações que eu tinha feito ao nosso Senhor Deus me revelou que tinha uma entidade, espiritual que estava agindo ali através daqueles desenhos, porque quando ele desenhava, ele estava abrindo portais para essas entidades entrarem na vida dele. E que eu ficasse em estado de alerta para estar sempre orando por ele, orando, E foi o que eu fiz. Então ele estava com uns comportamentos bem estranhos. Aí teve um dia que eu cheguei da rua com ele e falei assim, hoje isso vai acabar. Hoje isso vai acabar. Eu peguei os desenhos e falei com ele, você não vai mais desenhar isso, meu filho. Isso não é bom pra você, você não vai mais desenhar isso. E aí peguei os desenhos, falei, se você me dá os desenhos que eu vou agora amassar esses desenhos. Era desenho, meus irmãos, demoníacos. Eram desenhos demoníacos, Tinha chifres, tinha, assim, umas imagens demoníacas. Então, eu peguei os desenhos, amassei, botei num saco. E o engraçado, que ele veio falar comigo, ele falou assim, mas os desenhos não tem nada não, que não sei o quê. Todo mundo desenha. Eu falei assim, não, mas esses desenhos aí, meu filho, você tá abrindo portais, Portais para sua vida, E demônios podem estar entrando aí na sua vida. E Deus já revelou para mim que demônios estão entrando na sua vida. E aí ele aceitou, Ele ficou um pouco chateado, mas eu falei para ele assim, olha, aqui em casa eu não vou aceitar que você faça esses desenhos demoníacos aqui em casa, entendeu? Eu não vou aceitar. E aí ele aparentemente aceitou. E aí depois ele veio e falou assim comigo, quando você era adolescente, você também não gostava de
de uns desenhos, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Quando eu era criança, meus irmãos, realmente, isso foi lá no passado, realmente, eu gostava, né? Eu assistia esses desenhos de Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí eu falei com ele, eu assistia, mas eu era inocente, eu não sabia. Mas você, meu filho, você já sabe, né, que esses desenhos aí que você tá fazendo, né, que tem chifres e tudo, isso aí são entidades demoníacas, né? Eram uns desenhos, meus irmãos, assim, né, com aparência de mal, né? Com chifre e tudo. Então, ele veio ali como se ele quisesse jogar na minha cara, né? Você também fez desenhos, né? Você também gostava, né, de coisas que não era só de Deus. Aí eu falei assim, sim, mas nessa época eu não tinha aceitado Jesus ainda, eu era criança, né? Mas você já aceitou Jesus, você já é um adolescente, você, né, você sabe do mundo espiritual, que isso aí abre portais. E aí quando foi de noite, assim, umas 6 horas da noite, eu fui me deitar na cama, não foi ainda dormir não, eu fui me deitar, né, porque eu tinha chegado da rua com eles, e fui deitar um pouquinho na cama. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Veio uma entidade naquela paralisia do sono, sabe? Onde eu não conseguia me mexer na cama. Veio e falou com voz audível. Era uma mulher nesse ouvido direito. Falou com voz audível, que eu ouvi com voz audível, né? Falou, parecendo que estava bem distante a voz, mas estava bem nítida, né? Bem audível. E eu sentia que tinha, como se ela tivesse saído de um portal. E ela falou assim para mim: Você também gostava dos Cavaleiros do Zodíaco quando você era criança. Veio falar, né, com aquela, como se quisesse me acusar. E ali, dentro do meu espírito, testificou que aquilo ali não era uma coisa de Deus. E na hora eu repreendi. Eu falei assim, eu não quero nem ouvir o que você está falando. Saia em nome de Jesus, eu não quero nem saber o que você está querendo me dizer. E aí sumiu. E aí o portal fechou e eu acordei. Daquela paralisia, porque eu não conseguia nem me mexer, sabe? Mas na hora que eu ouvi, foi imediato. O meu espírito testificou que aquilo ali não era uma coisa boa, sabe? E tinha ligação com aqueles desenhos que ele estava fazendo. Então, o meu conselho é que se você, meu irmão, minha irmã, você tem filhos em casa, ou sobrinhos, sabe? Alguma criança ou adolescente que está sob os seus cuidados, que você é o responsável por essa criança ou esse adolescente, ore a Deus e peça que Deus te mostre o que está acontecendo, porque muitas das vezes eles estão, né, com amizade com pessoas na escola, né, pessoas que estão, né, fazendo desenhos para essas entidades demoníacas, né? Muitas vezes são jogos que eles entram, jogos online, brincadeiras. Então tem que tomar cuidado que muito dessas brincadeiras tem ali infiltrado, né, pessoas do mal para corromper a inocência da sua criança, do seu adolescente. E se vocês ficarem bem atentos, vocês podem achar alguma coisa. Então vocês orem, vocês repreendem, vocês expulsam. Expulsem em nome de Jesus o que seja. Depois que isso aconteceu com meu filho, aí eu falei com ele, né, que essa entidade veio jogar na minha cara que eu também, você veja, né, acessou a memória da conversa que eu tive ali com meu filho para jogar na minha cara que eu também, quando eu era adolescente, veio que eu também brincava, né, com isso. Mas eu não fazia esses desenhos demoníacos, né? Esses Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo sabe que é um desenho que muitos assistiram, né? E hoje eu tenho consciência, né? Que isso é coisa do Zodíaco e que isso não é uma coisa que Deus aprova, mas naquela época eu sabia, eu era criança, né? Eu devia ter ali uns 11 para 12 anos, então eu era muito nova. Eu não sabia das consequências da gente estar, né? Assistindo a esses desenhos, né? E as mensagens que estão ali ocultas, né? Nesses desenhos, né? As mensagens que estão ali ocultas. Então, o olhar do meu filho parou, né?
Aquele olhar que estava ali, sabe? Era um olhar que não era meu filho. Quando ele olhava para mim, eu via nitidamente que tinha algo estranho ali. E depois que aconteceu isso, nunca mais ele fez esses desenhos. Graças a Deus. Mas, meus irmãos, temos que vigiar, sabe? Temos que vigiar a vida dos nossos filhos e adolescentes, porque tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa demoníaca infiltrada em jogos, em desenhos, tudo para corromper a inocência do jovem, né? Para que eles venham estar abrindo portais para que demônios estejam atuando em suas vidas. Eu espero que esse relato venha ajudar muitos pais, a muitos responsáveis por crianças e adolescentes para estar vigilantes aí em sua casa. Louvado seja o nosso Deus.